Olá, boa tarde, como é que vocês estão? Então, estou aqui com mais uma aula, certo? A nossa quarta aula de religião. E essa aula vai voltada para os alunos do 7º ano. Separei um tema bem interessante para vocês. Personalidade e caráter. Será que essas duas palavras, elas são iguais? Certo? Então, vamos ver na nossa apostila. Então, essas duas palavrinhas, personalidade e caráter, são características nossas do ser humano, certo? Que carregamos ao longo da vida, certo? A nossa personalidade é o nosso jeito de ser, certo? O nosso jeito de agir. E o nosso caráter é como vamos desenvolver a nossa personalidade no decorrer do tempo, certo? Com as nossas atitudes, com os nossos jeitos de agir, de pensar. Então, vamos dar início à nossa apostila. Na nossa apostila tem aí personalidade versus caráter. O conhecimento que temos de nós mesmos é limitado. Se tivermos a preocupação de conhecer melhor as nossas qualidades e limitações, talvez soubéssemos lidar melhor com as advertências e erraríamos menos. Então, nós, certo? Temos que começar a entender o nosso eu, entender o nosso externo, certo? Por quê? Porque nós entendemos o nosso eu, nós vamos conseguir observar melhor as nossas qualidades e as nossas limitações. Aonde nós podemos chegar, certo? O nosso potencial. Além disso tudo, cada um de nós nasce com características específicas, certo? Que servem para a nossa própria personalidade, que marcam a nossa identidade e resume em que somos. Muitas vezes, outros aspectos são formados ao longo de nossa vida e influenciam as nossas escolhas. Acontece que muitas pessoas, por não conhecer a fundo o assunto, confundem, olha aí, personalidade com caráter. Então, você sabe qual é a diferença entre ambos? Será que é a mesma coisa? Então, a resposta para a seguinte pergunta é não. Sabe por quê? Porque personalidade é a forma pelas características mais essenciais que define-se quem é a pessoa. Define-se a sua identidade, o seu temperamento, certo? E o seu comportamento. Já o caráter tem a ver com as escolhas que a pessoa faz, com os seus valores e a maneira de pensar. O caráter define-se a forma de como a pessoa age e se relaciona com os outros que estão ao seu redor. Mas para você, porém adolescente, se conheça melhor, separamos aqui algumas informações sobre o quatro tipos de temperamentos que existem. Antes de eu entrar nos temperamentos que existem nos adolescentes, então, eu vou deixar bem detalhado aí o que é personalidade e o que é caráter, certo? A personalidade, ela vem da característica do ser humano, da sua identidade, do seu temperamento, de como você é, certo? Do seu comportamento. Já o seu caráter vem das suas escolhas que você faz ao longo da sua vida, os seus valores, o seu jeito de pensar, sua maneira de agir. Isso aí é o caráter, certo? Então, os 4 tipos de temperamentos que existem são eles: o colérico, que é, em geral, pessoas de temperamento mais esperados, certo? Que são esses temperamentos mais, que eu digo Coca-Cola, mais estourado, mais de chamar atenção.
que tem uma dificuldade de se irritar. Então, esse primeiro é aquela pessoa que se irrita mais fácil, certo? Que não tem muita paciência com algumas coisas do seu dia a dia. Apesar de um comportamento mais agitado, por outro lado, tem dificuldade em lidar e não possui medo de enfrentar os desafios. Então, o cólerico é pessoas que têm esse jeito mais extrovertido, esse jeito mais solto, que não tem medo de encarar as dificuldades e os desafios que vai acontecer durante o longo da vida, certo? O fleumático são aquelas pessoas que apresentam um tipo de temperamento geralmente mais calmas, certo? Mais pacíficas, mais pacientes, que são aquelas pessoas que, tipo assim, tudo pode fazer, tudo pode acontecer e aquela pessoa tá na dela, tá achando que tudo aquilo é normal, certo? Mas tais características devem ser encontradas, sim, nos cristãos. Essas características do fleumático, ela é encontrada muito nos cristãos. Por quê? Porque muitas vezes esses cristãos, eles estão adaptados, certo? A ver toda aquela manifestação que está acontecendo, mas não se mobiliza-se, certo? Para participar. Então, ficam-se mais na deles, são mais pacientes, são mais calmos e acham que tudo aquilo vai passar, certo? Tem o próximo, que é o sanguíneo. O sanguíneo são pessoas dinâmicas, certo? Animadas e de fácil socialização. Porém, às vezes, tende-se a exagerar um pouco. São aquelas pessoas que eu chamo de engraçadinhos, certo? São aquelas pessoas divertidas que nunca estão tristes. Sempre está divertindo-se as outras. E também tem o melancólico, certo? Que são aquelas pessoas extremamente sensíveis, que com tudo está chorando, com tudo fica chateado, certo? Só que essas pessoas, ela tem uma grande facilidade, certo? De esboçar espontaneamente as suas emoções. O que possuem esses tipos de temperamento tendem a ser movidas-se pela emoção. Então, o melancólico são aquelas pessoas que eu costumo dizer assim, mais sensíveis, que choram com tudo ou mostram as suas emoções abertamente. Então, eu repito a dizer, certo? Personalidade é diferente de caráter. Cada um tem a sua, certo? Cada um tem o seu jeito de ser, o seu jeito de agir, sua personalidade e o seu caráter. Só que eu sempre bato nessa tecla. Lembre-se que o caráter, certo? Construímos com os nossos valores, com os nossos frutos. Aí a seguir vai uma atividade, certo? Com apenas 3 questõezinhas, certo? É muito simples. A primeira delas tem aí. Que tipo de temperamento você possui? Será que você tem qual desses temperamentos, certo? Que foi abordado na nossa apostila? Será que você é mais calmo? Será que você é mais agitado? Será que você é mais engraçado? Então, será que você é mais melancólico? Segundo, de acordo com a resposta da questão anterior, explique o comportamento da pessoa que tem um temperamento citado. Você vai dizer na primeira questão qual o temperamento que você tem e na segunda você vai explicar que tipo de comportamento é esse, certo? Terceiro, relacione os tipos de temperamento: colérico,
o fleumático, o sanguíneo e o melancólico. Pessoas calmas, pacíficas e pacientes. Vai colocar a letra A, B, C ou D. Pessoas extremamente sensíveis, do mesmo jeito. Pessoas que têm dificuldade em se irritar e é agitado. Pessoas animadas e de fácil socialização. Então, irão me responder essa atividade, certo? Irão me enviar. Beijos, fique com Deus e até a próxima aula. Estou morrendo de saudade.